Flamengo jogou bem? Foi bem o jogo do Flamengo? Bom? Foi bom. Foi bom. Assim. Melhor do que estava sendo apresentado? Melhor, bem melhor do que estava apresentando. O primeiro tempo foi muito bom, né? O time se movimentando bastante. O Corinthians, nos primeiros 3 minutos, encaixou uma marcação alta ali, teve aquela cabeçada que do o Paulinho, Rossi, né? do Paulinho, que o Rossi rebateu e acabou. Aí, a partir daí, o Flamengo mandou no jogo. Time se movimentando, se mexendo, o Lohan dando muitas opções lá. E o Pedro fez o gol, o Carlos Miguel acho que poderia ter sido melhor, e aí concretizou uma vantagem que era boa. O Flamengo fez um bom jogo, um bom primeiro tempo. Segundo tempo, acho que claramente administrou muito com a cara do Tite, mas o primeiro tempo foi bom, foi bem melhor do que estava tendo, em especial na fase ofensiva, né? Em especial na parte de criação. O Flamengo conseguiu, por exemplo, contra o Palestino, o Flamengo praticamente não conseguiu criar no primeiro tempo. O Flamengo no primeiro tempo acho que finalizou 2 vezes. Então, assim, foi bom ofensivamente. Não teve o Bruno Henrique, teve a volta do Cebolinha que acabou com o Fagner. O Fagner, aí, essa daí é uma delas. O Cebolinha destruiu com o Fagner. De um lado o Cebolinha, chapa, né? E do outro o Lohan muito bem. Então, assim, foi uma boa, um primeiro tempo bom do Flamengo, como não vinha acontecendo. Porque assim, Otávio, eu gosto de, quando tem esses jogos assim, né, duas equipes gigantescas, eu gosto de olhar o que a galera tem falado no Twitter, principalmente aqueles que cobrem os clubes, né? Certo. Cobrem o dia a dia. E aí eu fui impactado com um comentário, né, impressionante. O Flamengo não tá jogando bem contra ninguém. Quando joga contra o Corinthians, parece que é o Manchester City. Foi mais ou menos por aí ou diz muito mais a respeito do Corinthians? Esse é o lance da falha do Kaká, né? Que gera o segundo gol e era um momento perigoso pro Flamengo no jogo, né? A gente viu o Rossi fazendo uma defesa fantástica no lance anterior, justamente no chute do Kaká, né? Uma jogada que o Félix Torres ganha ali. Eu narrei esse jogo junto com o Ricardinho na arquibancada e assim, tô com o Vitor Sérgio, o primeiro tempo do Flamengo eu achei muito bom, um dos melhores do ano do Flamengo, assim, no primeiro tempo, muito volume de jogo. Ele citou o Lohan, que pra mim tem que ser titular nesse time do Flamengo de alguma forma, tá jogando muita bola. E o Ayrton Lucas, cara, especialmente eu achei que fez uma partida extraordinária, assim, jogou muito futebol o Ayrton Lucas, grande jogo do Beijinho. E o Corinthians, cara, no momento que parecia que ia tentar alguma coisa, né, o Antônio Oliveira, ele meteu uma linha de 5 ali atrás, ele começa com 3 zagueiros e tal, o fato de não ter o Ranieri, ele monta um Corinthians que claramente não deu certo, né? Ficou totalmente abafado no primeiro tempo. Aí ele desfaz isso no intervalo, ele coloca o Yuri Alberto e tal, o Corinthians passa a ocupar um pouco mais o setor ofensivo, mas sem assustar muito o Flamengo. Mas é aquilo, né? Se sai aquele gol ali do Kaká, o jogo ficaria 1-1, de repente a atmosfera, né, o clima hostil do Maracanã poderia se transformar, porque no próprio pré-jogo o torcedor já estava vaiando alguns jogadores quando a escalação aparecia no telão. Xingaram muito o Braz e Landim, né? Xingaram muito o Braz e o Landim, o Tite recebeu muita vaia do torcedor, muita vaia mesmo no pré-jogo. E o resultado foi aquilo, assim, o Flamengo fez um excelente primeiro tempo, pôde se complicar ali até os 15 minutos do segundo tempo, e aí quando sai a falha do Kaká, o Flamengo faz o segundo gol, e aí administra o placar. A vitória é merecida do Flamengo, o Flamengo jogou um futebol muito melhor, mas não consigo dizer se isso diz mais sobre o Flamengo ou sobre o Corinthians, né? Pra gente fechar aqui o assunto, voltando rapidinho pro Flamengo, se perder na Libertadores ou empatar, volta tudo de novo, né? Aí é crise de novo, nesse momento já deu uma aliviada ou não? Então, é aquela situação, né? O Flamengo tá na 3ª posição no Brasileiro, 11 pontos, bem que é difícil a gente saber qual é a real posição, porque Inter tá sem jogos, o Grêmio tá sem jogar, então tem jogo atrasado por outras competições. O Galo não jogou, que jogaria com o Grêmio não jogou, então, não, tem jogo atrasado por Copa do Nordeste ou por Copa Verde. Nessa semana o Cuiabá não jogou porque tava lá, foi até eliminado pelo Vila Nova, né? Pra semifinal da Copa Verde, então tem difícil, mas assim, se você olhar o começo de brasileiro do Flamengo é melhor do que o começo de 2019, por exemplo. Todos esses anos aí que o Flamengo, de 2019 para cá, esse começo de brasileiro é o melhor desses todos, inclusive do de 2019. Que o Flamengo começa com o Abel, então tá instável, aí o Jorge Jesus chega, toma uma lambada aqui, tomou aquela lambada pro Bahia e foi arrancar depois. Então, assim, é um começo bom de resultados. Agora, se você não ganha do Bolívar, não precisa nem perder. Se você não ganha do Bolívar, você ou vai ser ele, ou vai estar praticamente eliminado da Libertadores. E aí é um baque, né? Você
Eliminado na fase de grupos. Ser eliminado na fase de grupos da Libertadores, na maior competição, então assim, é um ponto, mas é isso. O Tite deu uma declaração depois do jogo contra o Palestino, que ele fala assim, nenhuma dos meus trabalhos, nenhuma das minhas conquistas se deu de forma muito estável, dizendo que teve altos e baixos e tudo. Beleza, pode até ser verdade historicamente, mas se você colocar com a estabilidade uma eliminação numa fase de grupos, de um grupo que a projeção por qualidade, por momento, por tudo, era do Flamengo fazer 15 pontos, se olhava, você falava, pô, esse grupo aí o Flamengo vai fazer 15 pontos. Vai perder. Para não dizer 18. Né? Não, porque 18 tinha altitude na Bolívia. Tudo bem, né? para não mais, para não dizer 18. Beleza, então, e aí você ser eliminado é uma coisa bem complicada, né? Bem complicada. Ou seja, gente, o Flamengo precisa ganhar do Bolívia de qualquer maneira. Vai deixando o like, vai compartilhando, vai se inscrevendo também no nosso canal.